E aí, turma, vamos dar continuidade? Agora na disciplina de língua portuguesa, eu peço que vocês peguem um livro lá na página 140, tá? Peguem um livro de língua portuguesa na página 140, que nós vamos ver aí um texto, certo? Nós vamos ler um texto e aí eu quero que vocês olhem para esse texto. Olha como ele tá apresentado aqui para vocês, ó. Olha só, o que vocês acham que esse texto aqui é? É um poema? Você acha que é uma história em quadrinhos? Você acha que é uma receita de bolo? Ou você acha que é, por exemplo, uma fábula? Hein? Será que texto é esse? Que gênero textual é esse? Que tipo de gênero é esse, né? Que texto é esse? Olha só, eu vou fazer a leitura e eu peço que vocês observem, tá bom? Aqui nós temos a onça, a anta e o macaco, que são as personagens do texto. Ou seja, os personagens são as pessoas, né, ali no caso, que participam, né, os seres que participam ali da história. Aí o cenário, né, aonde a história acontece é uma clareira na floresta. Aonde essa cena, onde esse texto está acontecendo, né? Com esses personagens. Então, olha só. A onça, a anta e o macaco voltam alegres de um jogo de bolas de gude contra outros animais da floresta. Sentam-se no chão e a onça entrega à anta uma sacola cheia de bolinhas. Aí você tá vendo que aí tem a palavra onça. Quando você vê essa palavra onça aí é porque é a personagem que está falando. No caso, é a onça, né? Aí a onça. Vamos ver quantas bolinhas a gente ganhou daquele tamanduá otário. Anta, você conta e divide. Aí a anta fala, deixa comigo. A anta começa a repartir as bolinhas em 3 partes iguais. Aí a onça, o que você está fazendo? Aí a anta fala, tem 15 bolinhas no total, estou dividindo por 3. Acabando de dividir, pronto, deu 5 bolinhas para mim, 5 bolinhas para o compadre macaco e 5 bolinhas para a senhora dona onça. Aí a onça, levantando-se furiosa, o quê? Aí a anta, 15 por 3, 5 é. Aí a onça, isso é lá a divisão que se faça, sua anta. Aí a anta, mas, aí a onça, né? Partindo para cima da anta, mas o que? Apavorada, a anta cai morta de medo. Bem feito, hoje minha janta vai ser carne de anta. Ao macaco. Aí divide você por 2, né? Tranquilamente o macaco recolhe as bolinhas, junta todas e retira apenas para si. Aí o macaco fala assim, a senhora dona onça pode ficar com o resto. Aí a onça, um pouco surpresa, vai ficar só com essa, seu macaco? Aí o macaco, é uma divisão justa. É uma divisão justa, senhora dona onça. Aí a onça fala assim, tô gostando de ver. E desde quando você aprendeu a dividir tão bem assim? Aí o macaco, olhando desolado para a anta morta, desde que a comadre anta aqui partiu desta para melhor. Aí para a plateia, né? A desgraça de uns pode servir de lição a outros. Cai o pano, fim, né? Então, olha só esse texto, gente. O que vocês acham que era esse texto aí, hein? Né? Que parece esse texto, não é? Vocês acham que parece com ali um teatro, hein? Então, né, se tem personagem, eles têm movimentos, né? Eles fazem gestos, eles têm reações. Então, ali nós estamos falando de um teatro, né? E ali um teatro, ele precisa de personagens, ele precisa de um cenário, que no caso, né, lá no início está falando que o cenário é uma clareira na floresta. Então aqui, ó, vocês viram o que aconteceu com a onça, com a anta e com o macaco, né? Depois que eles voltaram ali da partida, né, de jogo que eles foram, né, que era de bolinhas de gude, e depois eles foram dividir o que eles tinham ganhado, né, nesse jogo, e aí vocês viram aí como que foi realizada essa divisão. Será que estava correta, hein? Olha só,
Na página seguinte, na página 142, diz assim: converse com os seus colegas. Aí no caso, vocês aí vão ver, né? Você gostou da história? Vai ser a seu critério, se você pode gostar ou pode não gostar, tá bom? Achou difícil ler o texto desse formato? Eu achei. Eu achei difícil porque eu tinha que saber quem era que estava falando, quem era que não estava. Eu tinha que ver certinho ali os nomes de cada personagem para eu poder entender a fala de quem ali. Então, na hora que eu tava lendo, eu achei difícil. Às vezes você acha fácil, né? Na hora que você vai ler, professor, eu achei fácil. Então, ótimo, se você achou fácil, tudo bem, ok? Depois, na letra C. Já tinha visto ou lido um texto para ser representado? Por exemplo, você já precisou ler algum texto para você apresentar um teatro na escola, né? Será que você lembra de alguma vez que você apresentou um teatro aí na sua escola ou na sua igreja, né? Você vai agora lembrar disso aí, né? Depois, se a classe fosse encenar a peça, que personagem você gostaria de representar? Então, a gente tem 3 personagens aí, né? Um é a onça, o outro é a anta e o outro é o macaco. Então, desses 3 personagens aí, quais deles você queria ser? Por quê? Por que você queria ser, por exemplo, a onça, né? Ou a anta, ou o macaco? Desses 3 aí, você vai dizer por que você queria ser ele, né? Então, aqui nós vimos um texto dramático, né? O drama, que é essa representação, que muitas vezes ele tem essa característica de um teatro mesmo, ok? Então, olha só o que está dizendo aqui, ó. O texto dramático é escrito para ser representado. Então, um texto que nós acabamos de ler é um texto dramático, né? Por quê? Porque ele ali vai ser representado, ele tem as personagens divididas para cada um fazer o papel, né, daquele personagem, representar, né, falar, fazer como aquele texto está escrito. Por exemplo, se a onça estava surpresa, aí a pessoa que vai representar a onça, ela tem que fazer o quê? Um gesto de surpresa, né? Então, o texto dramático, ele trabalha muito essa questão de você encenar ali, né? Fazer as coisas que está sendo pedidas. Se você tá triste, você tem que fazer a cara de triste. Se você tá alegre, você tem que fazer uma cara de alegre. Se o texto está falando que você está surpreso, você tem que fazer uma cara surpresa. Né? Se o texto está falando que você tem que fazer um rosto com raiva, né? Aí você tem que fazer. Então, isso aí é encenar, é você produzir ali uma peça teatral, tá bom? Aí olha só, a segunda questão fala assim: para representar esse texto num teatro, quantos autores, né, quantos atores são necessários? Então, quantos personagens aqui precisou para fazer esse texto aqui, né? Esse teatro. Terceira, releia esse trecho do texto. Aí tem assim, a onça, né? Vamos ver quantas bolinhas a gente ganhou daquele tamanduá otário. Anta, você conta e divide. Aí a anta fala, deixa comigo, né? Aí na letra A tá falando assim, quem são as personagens que conversam nesse trecho da peça, né? Do teatro aqui? Quem são? Nesse trechinho aqui, quem são os 2 personagens que estão aparecendo? Depois, sublinhe no trecho a fala de cada personagem. Então, o que é que cada um está falando? Por exemplo, o que a onça está falando? Aí você vai sublinhar toda a fala dela. E o que a anta está falando? Você vai sublinhar a fala dela. Ok? Depois, copie uma indicação de movimento que a personagem deve fazer. Por exemplo, quando a onça fala para a anta fazer a contagem, que movimento você acha que ela faz quando ela está falando isso com a anta, né? O movimento do corpo, né? Que ela faz? Aí o que você acha que ela deve fazer? Você escreve aqui, tá bom? Depois, copie uma indicação de como a personagem está se sentindo, né? No caso aqui, a onça, né? Como é que ela está se sentindo quando ela fala, vamos ver quantas bolinhas a gente ganhou daquele tamanduá otário. Anta, você conta e divide. Então, nessa hora aí, o que você acha que
a onça está sentindo, ok? Na sexta questão, releia. Aí tem assim, onça, isso é lá divisão que se faça sua anta, né? Então, quem que tá falando isso? É a onça, né? Porque tem aqui o nome dela indicando a fala dela. Então, a onça diz assim, isso é lá divisão que se faça sua anta. Aí olha a pergunta, o que a onça quis dizer quando chamou a anta de sua anta? Quando ela fala assim, ó, isso é lá a divisão que se faça sua anta, né? Aí o que a onça quer dizer quando ela diz isso pra anta, né? Sua anta. O que é? Ela quer dizer é anta mesmo ou tem um outro sentido? Essa hora que ela fala assim, sua anta. Então você vai, ó, colocar aqui o que você acha que é, tá bom? A 7, ó. O macaco dividiu 15 bolinhas por 2. Aí depois, ficou com uma e disse que essa era uma divisão justa. Então, olha só, gente, se você tem 15 bolinhas e vai dividir para 2, será que você vai ficar só com uma? Porque o macaco ficou só com uma e deu o restante para onça. Ou seja, ele era 15, ele ficou com uma e deu 14 para a onça, né? E o que você acha, ó? Ele achou realmente justa essa divisão? O macaco realmente, será que na cabeça dele ele, não, porque ele viu que a anta, né, ó, já era, porque ela foi fazer a conta certinha, a onça não aceitou, e aí, ó, acabou que a anta, né, partiu dessa para uma melhor, né? E aí o macaco muito esperto, quer saber, moço, eu vou fazer de conta que eu não sei dividir, vou deixar vantagem mesmo para a onça, né? Acho que foi isso que ele pensou, porque ó, ele achou realmente justa a divisão. Aí por que ele disse isso, né? Quando o macaco viu que a anta, ó, tava morta, né? E viu que a onça ficou brava quando a anta fez a divisão. Então a onça, né? Ela tava ali, era querendo tirar vantagem. O macaco, ó, suspeitou desde o princípio, né? E aí, ó, quer saber, eu não quero nem conversa, não quero arrumar briga com essa onça, não. Aí ele ficou com uma e deu as 14 para se livrar da onça, né? Aí você acha que ele sabia disso que ele estava fazendo? Aí você vai dizer aí por quê. E a 8. Localize o nome do autor e o título do livro. Então, olha só, lá no final do texto, quando você lê, né, aqui o texto, no final tem as informações do autor, que é a pessoa que escreveu o texto, e o nome do livro, né, o título do livro. Você vai escrever aqui, tá? Ó, em que o autor se inspirou para escrever a onça, a anta e o macaco. Também tem essa informação aqui, ó, no final, né, do texto, né? Tem aonde ele se inspirou, através do quê, tá? Aí tem aqui também, no finalzinho do texto, essa informação. Qual é a moral dessa história, né? Nós vimos que nas fábulas, né, no final de cada fábula tem uma moral, que é uma lição que a gente aprende. Aí aqui, ó, nesse texto, ó, quando você vê lá no final o macaco, ele fala assim, ó, a desgraça de uns pode servir de lição a outros. Por que ele fala isso, né? Porque a coitada da anta, ó, morreu. A onça, né, ficou brava com ela. E o macaco viu aquela situação lá, aí ele ficou esperto, ó, quer saber, eu não vou com confusão com essa onça não, vai que acontece comigo também. Então ele aprendeu com a anta a não fazer o que a anta fez para poder se livrar, né, a sua vida nas garras da onça, né? Depois, na 9, o que quer dizer cai o pano? Então, lá no final do texto, né? Você já assistiu uma peça de teatro, mesmo na TV, né? Que vai começar, aí sobe assim, ó, o pano, aí aparece aquele cenário bonito, assim, né? E quando acaba, o que acontece? Aquele pano que subiu, o que ele faz? Ele cai, né? Então, isso quer dizer o quê? Quando, ó, vai começar o teatro, aí tá tudo aquela cortina lá, o pano tampando, ninguém sabe o que tá ali atrás. Aí vai começar, aí, ó, aquele pano sobe.
Depois que sobe, aí você vê todo o cenário ali bonito, né? Aí pronto, aconteceu todo o teatro, terminou o teatro, o que acontece? Cai o pano. O que isso quer dizer? O que você acha, hein? Olha só, e pra gente terminar, questão número 10, ó. Com 2 colegas, faça a leitura dramatizada do texto. Você vai fazer os papéis ali daqueles personagens. Um vai ser a onça, outro vai ser o macaco, né? Pode ser 3, né, no caso, e o outro vai ser a anta. Aí vocês vão fazer aí uma pequena dramatização, né, que é encenar, fazer um pequeno teatro aí na casa de vocês, cada um sendo um personagem. Aí o que cada personagem faz? Você precisa ler o texto para aprender as falas dele aí, tá certo? E assim você conclui a sua atividade de hoje de língua portuguesa, tá bom? E daqui a pouquinho eu volto pra gente concluir as nossas aulas de hoje. Até mais!